vem sendo bastante consumido no Brasil por pessoas saudáveis, com o objetivo de aumentar o foco nas tarefas do dia a dia. Patriota Júnior, vamos falar um pouquinho sobre esse medicamento e os riscos de utilizá-lo sem a orientação médica, né? Oi, Renata. É verdade, viu, Renata? O Venvance é um medicamento indicado para tratar o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e também casos de compulsão alimentar. O negócio é o seguinte: muita gente tem utilizado porque ele é um estimulante também, diminui a ansiedade, e muita gente tem usado também de forma indiscriminada, né, sem ali a prescrição de um médico. Os problemas, né, relacionados à automedicação, que um medicamento como esse naturalmente pode causar, acender um alerta, né? Eu vou conversar aqui sobre esse assunto com a doutora Daniela Lucena. Ela é psiquiatra. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. O Venvance, ele serve para quê? Bom dia a todos. O Venvance, ele é um medicamento que ele é um estimulante do sistema nervoso central, tá? Ele serve para TDAH, como você mesmo falou, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também usado para compulsão alimentar. É um medicamento muito bom, mas quando é prescrito pelo médico. Então tem que ter muito cuidado com o uso indiscriminado do Venvance. Muita gente, a gente estava conversando aqui, né, antes da entrevista, o pessoal que vai prestar vestibular, por exemplo, costuma tomar esse medicamento para dar uma diminuída ali na ansiedade, dar aquela estimulada, mas isso pode trazer riscos e dependência, né, doutor? Exato, perfeito. O Venvance, ele está sendo um medicamento que está aí muito falado, né? Como você mesmo falou, o pessoal que vai fazer vestibular, o pessoal que vai fazer um concurso. Por quê? Porque ele é um estimulante do sistema nervoso central, ou seja, ele aumenta seu foco, ele aumenta sua produtividade. Então, o Venvance, ele faz com que você pense melhor, ele faz com que você fique menos ansioso, fique menos agitado. Então, ele é um medicamento muito bom, mas quando é prescrito e quando é passado por um médico que sabe que realmente você precisa. Então tem que ter muito cuidado com o uso do Venvance. O organismo acaba se acostumando com aquela substância e isso pode trazer a dependência, né? Quais são os riscos? Exatamente, perfeito. Porque o que significa a dependência? Você começa tomando 1 miligrama, tá? E com o passar do tempo, aquela miligrama, ela já não tem mais o mesmo efeito que ela tinha. Então, você tem que aumentar essa miligrama. Com o passar do tempo, você vai chegando à dose máxima, que isso é o que causa o perigo. Então, só o médico pode prescrever, só o médico pode aumentar essa dose. Quais são os riscos? Hipertensão arterial, pessoas que têm problema cardíaco não pode causar problema de arteriosclerose. Então, é um medicamento que ele pode lá na frente causar muito mais problemas do que benefício ele teve. Claro, ele tem muitos benefícios para o paciente que realmente necessita, tá? Então, ele dá problemas cardíacos, ele dá problema de hipertensão arterial, ele dá vários problemas de tireoide, então tem que ter muito cuidado. Ele é um medicamento derivado da afetamina, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, um caso que repercutiu recentemente foi o da modelo Maria Luísa Silveira, né? Ela, em um podcast, disse que ficou 6 anos utilizando esse medicamento, dos 20 aos 26, né? Dependente. É um tempo grande, né, doutora? E os problemas acabam vindo depois, né? Exatamente. Eu vi esse caso dela, essa reportagem dela, e ela fala que chegou numa dependência tão grande dele que ela teve que ser internada. Ela não conseguiu ficar sem a medicação. Ela teve que ir para uma clínica para fazer essa desintoxicação, ou seja, esse desmame que a gente chama. E ela chegou a tomar uma dose 3 vezes mais do que a recomendada. Por quê? Porque você, como eu falei antes, você começa com uma dose pequena e o organismo ele se acostuma. Então você não vai ter mais aquela eficácia que você tinha com aquela droga, com aquela miligrama. Então tem que aumentar. Então ela aumentava por conta própria, não era nem um médico que aumentava. Ela chegou usando 3 vezes mais do máximo da medicação. Então é muito perigoso. Qual o efeito ali diretamente no cérebro que esse medicamento causa, doutora? Seria um superfuncionamento do sistema cerebral? Como seria? Seria um aumento de foco, tá? Uma produtividade maior. Essa medicação, ela não dá sono, essa medicação você produz mais, essa medicação você pensa melhor, e essa medicação é como se você ficasse, digamos assim, mais inteligente. Só que não é, né? Por quê? Porque como estimula o sistema nervoso central, então dá um up, dá aquela energia de você querer produzir, de você estudar mais, de você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o perigo é isso, porque realmente ele causa essa sensação de bem-estar, que vai causar a dependência. Você vai dizer, nossa, que medicação boa, né? Eu estou produzindo mais, eu estou pensando melhor, eu não estou com sono.
Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso a esse medicamento, doutora, até mesmo sem prescrição? Não, não é para ter, tá? Inclusive é proibido vender essa medicação sem receita médica. Somente um médico pode passar o Venvance. Como eu falei, ele é um derivado de anfetamina. O receituário dele é um receituário especial. Não é nem todo local que tem essa receita, tá, gente? Mas você sabe, infelizmente existe o uso indiscriminado, tem farmácias que vendem sem receita, mas, gente, é um remédio que ele pode te ajudar agora, mas lá na frente ele vai te prejudicar. Então, não usem um Venvance sem uma consulta médica. A recomendação vale para qualquer tipo de medicamento, né, doutora? Ter sempre ali a orientação de um profissional, né? Não sair consumindo medicamentos por conta própria, né? Exato, a automedicação, ela é muito importante falar dela, porque muitas vezes um dipirona, a gente sabe que a gente vai numa farmácia, compra um dipirona, compra um paracetamol, mas muitas vezes um dipirona ele pode te matar, né? Se você tiver uma alergia a algum componente daquela medicação, você pode ter alguma coisa. Então, qualquer medicamento que você for tomar, procure um médico, tem que ser um medicamento que seja prescrito pelo médico. Você tem que ter cuidado, porque muitas vezes de ajudar ele vai te atrapalhar. Perfeito, obrigado pelas informações. Doutora Daniela Lucena, psiquiatra, importante, né? Ter sempre ali a orientação de um médico. A automedicação traz muitos perigos, né, para a saúde. Renata. Obrigada, patriota. 9h58, WhatsApp.